O Flamengo tem agora, é aquilo, o Palmeiras tem o Inter e o Flamengo tem o Juventude em casa, na quarta rodada. Né? Então a próxima rodada é mais favorável ao Flamengo, mas muito porque ele ganhou do Grêmio fora de casa, o que não é comum. Ele ganhou. Não é comum porque o Grêmio joga na sua casa, mas nesse clássico nacional, Sim. Se não me engano, nos últimos 20 jogos foram 15 vitórias do Flamengo. Virou um negócio meio discrepante mesmo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que os paulistas falaram sobre a grande vitória do Mengão no último jogo. Elogiaram o Flamengo, a fase do Mengão. Perdeu semana passada, porém, um jogo ali atípico, né? Ninguém esperava que o Flamengo fosse tropeçar na Libertadores jogando em casa. Agora é recuperar aquilo que foi perdido na Libertadores. E no Brasileirão, o Mengão vai muito bem, obrigado, né? Tá ali com 7 pontos, é o líder do campeonato, né? Após 3 rodadas. Muitos elogios ao técnico Felipe Luiz. Falaram um pouco sobre as polêmicas ali do jogo. Sempre tem aquela alfinetada tentando achar alguma coisa contra o Flamengo. Porém, elogios ao Mengão no geral, que vamos ver a partir de agora. O link do programa G4, bom programa esportivo lá do Band Esportes, estará aqui na descrição. Assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Aí o líder. Aí o líder. Muito bem. Dá licença. O Flamengo foi a Porto Alegre e ganhou do Grêmio 2-0, jogo que foi marcado também por muita polêmica. Foi ou não foi pênalti a favor do Grêmio quando estava 1-0 para o Flamengo, hein? Felipe Luiz falou sobre mais uma vitória dele no comando rubro-negro. Primeiro, se a gente quer melhorar, nós precisamos de investimento. Precisamos investir. Investir em estudos, em melhores... prepará-los melhores, mas eu posso afirmar, em 5 anos que eu joguei aqui no Brasil, agora no final de carreira, que eu vi muitos árbitros muito bons, muito bons. Seria até injusto citar nomes deles, mas eu sempre falei nas entrevistas, né? O próprio Klaus, o Davi, tem vários, não vou ficar citando o nome deles aqui, mas são muito bons, né? E assim, cada um tem uma opinião. Eu e um companheiro teu durante essa semana falou que o VAR não tem que entrar interferência mínima ou máxima ou apitar desde lá, mas tem que entrar quando tem que entrar realmente, né? E é uma linha, uma régua fina, é difícil de a gente analisar, né? Mas o que eu gostaria realmente que não houvesse muita interferência, de ser afastado nem nada disso. Felipe Luiz fala muito bem sempre, né? Ele não tomou uma posição muito clara, mas ele trouxe o que é o problema central de tudo. A falta de regularidade nas decisões, o que você já trouxe aí. Ele falou, o impedimento podia ajudar bastante, falta esse investimento e tudo mais. Do pênalti em si a gente fala daqui a pouquinho, não que ele seja irrelevante, pelo contrário, mas o Flamengo ganha fora de casa do Grêmio, que por sua vez começa mal o campeonato. Acho que era um resultado, começo eu aqui, de confirmação do Flamengo depois da vergonha que o time passou jogando na Libertadores. Então, aquilo que o Arnaldo falou semana passada, eu não gosto de concordar, não deveria concordar, mas eu concordo, tenho que ser honesto comigo mesmo, que esse era um jogo emblemático, porque o time tem agora o Vasco, né, tem uma sequência de Juventude em casa, 3 pontos. Você já vê uma recuperação plena do time. E depois o Vasco, e aí sim uma decisão contra a LDU lá em Quito, né, na Libertadores, porque perdeu um jogo em casa incrivelmente, né? Então, acho que o Flamengo ganhou e ganhou bem, né, cara? Ganhou e ganhou bem. O Grêmio teve alguma chance, sim, é verdade. Tem a questão do pênalti, mas era uma... Para o flamenguista em si, você vai sentir aí nos comentários, era uma questão, assim, de responder e responder jogando bem. Acho que o Flamengo jogou bem e ganhou o jogo. Esse meio-campo do Flamengo é divino, né, cara? Pulgar, Gerson, Arrascaeta, é um meio-campo... muito bom. O lance do VAR, do pênalti, todo mundo que estava concordando com a não marcação estava com base em algo que o VAR não usou. O áudio do VAR é assustador. O áudio do VAR em nenhum momento diz, bateu na barriga do Gerson antes de ir para o braço dele. É o que todo mundo usou como argumento. Argumento. Um possível argumento. Aí comentaristas de TV estavam usando, de arbitragem, jornalistas tal. Vai o áudio do VAR. Não cita que tocou lá, só cita que o movimento do Gerson é para tirar o braço e colocá-lo para trás. Eu só queria fazer esse adendo que eu me assustei, eu confesso, porque
foi um negócio que toda a imprensa falou, todos os ex-comentaristas falaram, ex-árbitros falaram, e simplesmente o VAR não cita a possibilidade da barriga. Vamos entender isso aí. O atual chefe da comissão de arbitragem, se tiver, bota ele na tela aí, ele não vai... O VAR vai... O Napoleão matou a charada na abertura do programa. Árbitro brasileiro não gosta do VAR. E o Rodrigo Martins Sintra vai usar o VAR muito pouco. Só quando for realmente um lance que não seja de interpretação, que precisa ser decidido. Entendeu? Que precisa ser tomada a decisão e o apoio do VAR. Essa questão da bola bateu muito próximo, né? Você percebe que não está próximo, mas não está colado. O que eles estavam marcando, a bola rebate, vem na mão, é quando está colado. Ali, ó, você está para dividir ali, a bola espirra e bate na tua mão, ok. Esse é um lance de interpretação. Entendeu? Agora, então, não sei como é que anda a sua posição, Arnaldo, mas é o seguinte, me parece claro que a ordem é não usar. A ordem é não se meta. Não se meta. E esse é um lance gritante, gente. A bola bate no braço. Você tem que ter uma explicação convincente na discussão deles ali. Olha, ela vem do fundo para fora da área, ela desviou na barriga, qualquer explicação que seja. Agora, o que eu vejo mesmo, Arnaldo, é o seguinte. O jogo que vem vai ter um lance igual, eles vão dar pênalti. Isso deixa qualquer um maluco. Esse que é o lance. E você não sabe qual é o padrão. Será que não dá para devolver intencionalidade ou não? Cara, dá para devolver. Tá na cara que ele não teve intenção de cortar a bola, tirar a bola dali, evitar que o adversário fizesse o gol. O Flamengo vai jogar um Mundial de Clubes em que lá está sendo usado de outra forma. Então o Brasil está desconectado. Se a ordem é, o Brasil está desconectado do mundo. Eu acho que nem tanto. Eu acho que a arbitragem é ruim mundialmente. E com o VAR ela piorou mundialmente. Mas aqui é muito pior, né? Aqui... Não sei, depende. Nem tecnologia do chip na bola nós sabemos se a bola entrou ou não. Então, muito pior. Não, concorda uma comigo. Não, eu concordo, mas essas são coisas objetivas. Né? Se a bola entrou ou não, se é impedimento ou não. Sim. Essa questão da mão é uma questão interpretativa. É isso. E o VAR dá mais interpretação. O Vessone falou, por isso que eu sou contra, porque não adianta nada, são mais pessoas opinando. O Vessone falou, o áudio do VAR, como é que foi a descrição? O áudio do VAR é... Ele só diz que o Gerson... Mas o áudio do VAR é surreal. Aflitivo. Os áudios do VAR, todos os áudios do VAR no Brasil são coisas, assim, repugnantes. E cada vez menos querendo se comprometer. Não, porque mostram como funciona, ou como não funciona, como funciona mal, essa questão, né? Essa comunicação, essa ajuda ou não, essa... Agora, eu também tenho que me render aqui que essa rodada foi um pouquinho melhor do que a passada em termos de arbitragem. Porque esse não foi o principal momento desse jogo. Você tem Na rodada passada, acho que a arbitragem dominou uns 5 jogos. Né? Você tem o jogo do Vasco, que é um jogo que o Sport reclama falta. Também, tá vendo? Com uma questão de voltar um pouco atrás. Esse jogo do Vasco, talvez... O jogo do Fortaleza, do gol anulado de bicicleta, mas também, se você levar em consideração... Então, acho que foi um pouquinho melhor, né? Esse árbitro que está apitando, o Ramon Abate, foi o que apitou o Atlético e São Paulo na primeira rodada e foi mal. Vai apitar o Mundial. Exato, foi selecionado para apitar o Mundial. É um árbitro bastante inseguro. Para mim, o que ficou latente foi o Flamengo... jogou de uma forma muito mais aplicada, até porque foi vexatório o que aconteceu no meio de semana. Os principais jogadores que descansaram estiveram em boas condições para jogar. O Arrascaeta já é o artilheiro do campeonato, está desequilibrando também, porque foi feito um trabalho com ele prévio interessante. Ele está começando a temporada como o Botafogo, o Arrascaeta. Ele está no ritmo Botafogo. Para ele está começando agora. E ele está bem. Está começando bem, né? Ele está bem. E aí, acho que a diferença, são as pequenas diferenças entre Palmeiras e Flamengo nesse início. A campanha dos dois, os dois têm 7 pontos, mas o Flamengo fez 2 fora. Ganhou as 2 fora. Né? Então, é interessante. O Palmeiras fez 2 em casa, mesmo que tenha jogado em Barueri, e fez 1 fora. E aí é a diferença do outro campeonato. O Palmeiras fez os 6 pontos na Libertadores, o Flamengo só fez 3 e se complicou.
Isso tudo porque essas competições, os dois vão ficar misturados até a disputa do Mundial nas situações todas. Fora a rodada da Copa do Brasil, o Palmeiras joga contra o Ceará, que me parece um desafio grande, e o Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. Eu vendo o que os dois fizeram para essa temporada, acho que vai ficar muito cabeça a cabeça os dois em todos os campeonatos. E já começa nessa situação, são os times que venceram fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, só os dois venceram. E o Flamengo tem agora, aquilo, o Palmeiras tem o Inter e o Flamengo tem o Juventude em casa, na quarta rodada. Né? Então a próxima rodada é mais favorável ao Flamengo, mas muito porque ele ganhou do Grêmio fora de casa, o que não é comum. Ele ganhou. Né? Não é comum porque o Grêmio joga na sua casa, mas nesse clássico nacional, Sim. Se não me engano, nos últimos 20 jogos foram 15 vitórias do Flamengo. Virou um negócio meio discrepante mesmo entre os dois. O Flamengo pegou um Grêmio aí que a torcida tá muito brava com o treinador, com o Quinteiros, tem chance de cair, mas tem um Grenal no final de semana. Estão dizendo que segurarem ele até o Grenal, pelo menos. É uma corrente forte para demitir antes, prevendo que o Inter está numa situação muito melhor. Né? E o jogo é na Arena do Grêmio depois também. E o Grêmio vai quarta-feira a Mirassol, pega o Mirassol fora de casa. E a situação é essa. E tanto que deu 20 e poucos mil pessoas no estádio para 55 mil. Ficou até uma impressão ruim, mas porque o torcedor lá do Sul, quando fica chateado com o time, ficou bravo com o treinador. Então tá aí, né, um pouco do que eles falaram, um pouco do que foi comentado, essa análise aí desse Flamengo e Grêmio. Boa parte do programa ali, pelo menos da análise sobre o Flamengo, foi ressaltando ali a polêmica daquela naquela bola na mão do Gerson, na verdade, né? Não foi absolutamente nada. A bola vem de trás, o Gerson tava vinha tentando cercar ali, e sem contar essa bola não bate na mão dele, não tinha nenhum jogador do Grêmio próximo. Então são várias informações que ressaltam que não tinha porquê sequer dar pênalti, como não foi dado, ainda bem, né? Quando o Flamengo geralmente tem uma má vontade ali da arbitragem no geral, não só dos brasileiros, né? Então, quanto o Flamengo, se tem alguma dúvida, geralmente eles marcam. Dessa vez acabou que não foi marcado, ainda bem, porque realmente não foi pênalti. E no final das contas também elogiaram ali essa questão do time do Flamengo, de como vem se comportando, do Felipe Luiz no comando técnico. É um Flamengo que vence o Grêmio e consequentemente chega forte para a sequência do campeonato. O próximo jogo será amanhã contra o Juventude no Maracanã. Certamente a torcida vai apoiar em peso para que o Mengão possa conseguir uma grande vitória. Daqui a pouco voltaremos com muitas informações. Até logo mais. Valeu!